Olá, meus caros alunos, professor Luiz aqui com vocês para mais uma aulinha de História de Rondônia. Vamos então falar sobre a participação, desse povo tão incrível que é, o povo africano, Infelizmente chegou aqui por mão de escravos, por mão de escravistas, chegaram aqui como escravos, tá? E a gente vai falar da formação desse povo aqui na região amazônica, certo? Na nossa região, certo? Especialmente na região chamada de Grão-Pará, ou região amazônica, como nós conhecemos hoje, tá? Então sou eu aí, professor Luiz Fernando, para mais uma aulinha de História de Rondônia. Vamos seguir em frente, meu povo. Então vamos pensar um pouquinho, Vamos começar pensando. A escravidão negra, e aí a gente vai chegar num denominador aí que a gente tem que falar e alertar, isso daí é muito importante. A escravidão negra na Amazônia foi igual na região litorânea? Como assim, professor? Por que região litorânea? Por que o senhor está fazendo essa pergunta? Principalmente nos primeiros 300 anos, basicamente, 200 e poucos anos da colonização portuguesa no Brasil, os portugueses ficaram basicamente no litoral, certo? Depois é que eles foram adentrando, avançando para o interior do Brasil. Processo de interiorização que vai se dar sobretudo com a descoberta das minas de ouro, certo? Isso demora mais de 200 anos, certo? Quase 200 anos. Essa escravização, o Brasil começou a importar mão de obra escrava da África, a partir de 1550, certo? 1555. Ele começa então a receber essa população escrava. Essa população escrava basicamente, principalmente, para ser utilizada nos canaviais, que era o principal produto, do Brasil nessa época, certo? Então, na região amazônica, não haviam tantos canaviais, muito poucos, tá? Alguns engenhos ali na região do Pará, tal, mas muito poucos engenhos de modo geral, certo? Então, obviamente, ele não foi trazido menos, foi trazido bem menos aqui, escravo africano, Aí as outras questões, bom, professor, mas então não teve escravo africano aqui? Teve, certo? E nós vamos ter traços desses escravos até hoje. Nós temos, por exemplo, na região de Rondônia, manifestações dessa rebeldia desse povo, certo? Mas como assim, professor? Que tipo de rebeldia? Quilombos. Nós temos ali no Vale do Guaporé, certo? Diversas formações de remanescentes quilombolas, população que fugiu literalmente, do domínio português, da escravização que lhe era imposto, Então nós vamos ter aí a remanescência de diversos quilombos ainda na região amazônica. Isso comprova cada vez mais que a presença do negro africano, do africano aqui no Brasil, na região amazônica, ela teve sim, ela faz parte da sua influência, ela tem um peso que deve ser considerado ao estudar então a história da Amazônia, história de Rondônia. Aqui, gente, a gente tem então aí o título já fala tudo, tá? É escravidão indígena e escravidão africana, certo? Na região amazônica, especialmente na nossa região, nos cereais, nas chamadas coletas de drogas no sertão, a mão de obra indígena foi utilizada em larga escala, sendo ela de forma escrava ou semi-escrava, trabalho forçado, tá? Mas isso não quer dizer que não houveram
também a utilização de mão de obra de origem africana, tá? E é isso que nós vamos abordar, então, nessa aula, né? Isso daí a gente está falando tudo sobre o período colonial, tá? Então, nós temos, sobretudo no período colonial, a utilização da mão de obra africana também, beleza? Em números, a maior parte dos escravos foram indígenas, isso sem sombra de dúvidas, na região amazônica, tá? Sempre teve mais índios escravizados do que os africanos. Isso cai em um mito, né? Isso a gente deve derrubar um mito, que o português chegou aqui, catequizou o índio e não escravizou, escravizou somente o negro, né? O africano. Não, isso é mentira, também foi utilizada a mão de obra escrava no Brasil, sim, desses índios. Esses índios trabalharam, muitos deles foram dizimados, capturados para utilizar as tribos dizimadas, eles foram capturados para serem utilizados como escravos, tá? Contrariamente ao que acontecia na região da cana-de-açúcar, né, que estava principalmente no litoral brasileiro, né, nas áreas de monocultura do algodão, no Maranhão, né, Maranhão fazia parte então disso daí, nas áreas de mineração, e aí nós entramos então aí no Vale do Guaporé, certo? Tanto de ouro quanto de diamante pelo interior do Brasil. A mão de obra principal foi a mão de obra escrava negra, certo? Então, dos africanos. Eles sim tiveram o principal papel como escravos nessas regiões. Isso demonstra a utilização desses africanos na região amazônica. E o que era? Por que dessa diferenciação, né? Nós temos que entender o seguinte, que o principal produto de exportação do Brasil nessa época, do Brasil colonial, era a cana-de-açúcar, era o açúcar, né? Produzido da cana-de-açúcar, tá? Os produtos florestais, as chamadas drogas do sertão, que eram a atividade principal que tinha na Amazônia como um todo, certo? Era menos importante para a colônia. Por isso, então, a estratégia, né, de desembocar essa mão de obra escrava africana, que era tida como de melhor qualidade, para os canaviais, certo? Que davam mais lucro, mais retorno, então, para a coroa portuguesa. Para trazer o escravo africano até a Amazônia era mais difícil e também mais caro que a mão de obra que já tinha aqui, certo? Que era a mão de obra, então, do índio, tá? Do indígena. No início da colonização na Amazônia, sempre os navios chegavam no Porto de Belém, certo? Que era a prioridade para a região Nordeste, onde concentrava-se a cana-de-açúcar, tá? Então, a principal atividade, cana-de-açúcar, mão de obra primordial, o escravo africano. Devido a essa condição, vieram bem menos africanos aqui para a região Amazônia, né, no período colonial, já que eles ficavam na região nordeste do Brasil, certo? Mas isso não quer dizer que não houve, que não houvesse a utilização da mão de obra africana aqui na Amazônia. Pelo contrário, né? Hoje, depois de muitos estudos, pode-se afirmar com clareza, com certeza, que o negro na Amazônia, no período colonial, estava muito presente no dia a dia, né? Principalmente fazendo diversos trabalhos, como nós vamos ver agora. E para suprir essa necessidade, essa carência, então, de se trazer o africano até, o africano escravizado, o escravo africano até a Amazônia, certo? Então foi fundado em 1682 a Companhia Geral de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, certo? Eles que traziam então os escravos da África diretamente para a Amazônia. Esse monopólio foi extinto em 1686, né? Já voltou mais tarde, em 1755, uma nova companhia criada para estimular também o tráfico de escravos e o comércio em geral na Amazônia, né?
a chamada Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Amazônia, que teve seu fim aí em 1778. Bom, gente, essas companhias de comércio elas eram criadas, né, incentivadas pelos reis europeus, né, também no caso o rei português, para auxiliar os projetos de conquista e exploração comercial nas colônias, tá? Isso aconteceu com os reis portugueses, espanhóis, europeus, né, holandeses, franceses, ingleses, e davam diversas vantagens. As principais vantagens, obviamente, era a obrigatoriedade, a exclusividade, né? Onde obrigava o colono a comprar e vender somente para essas empresas, o que obviamente prejudicava e muitas vezes revoltava os colonos, que produzia, tinha que vender o produto no preço que a pessoa queria comprar e tinha que comprar os produtos dela no preço que ela queria vender. Você imagina a roubalheira, então, que se acontecia, né? Principalmente com o produtor. Gente, chama atenção aí para esse mapa, tá? Olha aí o estado do Grão-Pará e Maranhão, qual que era, né? Então, a linha amarelo, né? Esse amarelo mais forte. Olha como é que era o mapa do Brasil, isso em 1766. Olha as fronteiras norte ali, certo? Cadê Rondônia? Rondônia ainda não existe, né? Na verdade, são uma grande parte aí do estado do Mato Grosso e uma pequena parte aí do estado onde hoje seria o Amazonas, tá? Cadê o Acre? Olha o bico ali, tem um trechão de terra, certo? O Guaporé também, a região da Guaporé no Mato Grosso, certo? Então veja como mudou essa fronteira política do Brasil ao longo dos anos. Isso é importante a gente considerar, a gente entender, certo? Outro fator bastante importante, né, para a gente considerar, para a gente entender, é que o escravo de origem africana, justamente pela dificuldade, era muito mais caro, tá? De ser adquirido do que o escravo indígena, certo? O IBGE hoje estima, né, que foram traficados no Brasil entre 1531 a 1855 por volta aí de 4.009.400 escravos de origem africana, certo? Essa é uma estimativa que o IBGE levantou, uma estimativa histórica, né? Obviamente não é exata. Mas dessa população, desses 4 milhões de escravos que vieram aqui para o Brasil, menos de uma centena de milhar, né? Menos de 100 mil escravos africanos que vieram então aqui para a região amazônica. Isso é lógico, 100 mil é bastante gente, mas em vista da quantidade que foi trazida para o Brasil, é muito pouco realmente, é uma questão, é uma porcentagem muito pequena. Então, gente, outra coisa que a gente tem que desmistificar, cerca de um terço da população africana escrava também estavam nas cidades, tá? E essa população africana, seja ela ainda como escravo, foro, né? Que já tinham sido aforreados, ou chamados negros de ganho, ou de aluguel, né? Eles vão assumir diversos postos de trabalho, também na sociedade amazônica, tá? Eles eram alfaiates, canoeiros, carpinteiros, escultores, ferreiros, sapateiros, pedreiros, serradores, certo? Torneiros e tecelões também, certo? Isso de um modo geral. Especificamente aqui na região amazônica, certo? Eles assumiam postos mais ligados à situação fluvial, né? Aos rios também, certo? Principalmente para os chamados calafetes, né? O que eram esses calafetes? Eles que tampavam, eles calafetavam os barcos para não deixar entrar água, né? Passar a piche no assoalho do barco.
E também como carregador, né? O estivador, aquele que carrega e descarrega a mercadoria que chega pelo trânsito dos rios, tá? Também eram submetidos aos ofícios mais indignos, né? Aqueles ofícios que ninguém queria fazer, como por exemplo coveiro, certo? Os carrascos, e também havia o chamado trigueiro, tigreiro, desculpa, né? Tigre, vem de tigre. Esse tigreiro é que carregava, fazia coleta das fezes, né, dos casarões, certo? E despejavam, jogavam no rio, certo? Literalmente. Vocês veem aí na imagem essa cena. Esses tigreiros, né? De tigre, eles eram chamados assim porque eles carregavam na cabeça os potes com as fezes, e urina e fezes, né? E volta e meia ia escorrendo, né? Caindo nos ombros, certo? E as fezes e a urina humana é rica em amônio, certo? E com a ação do sol ia manchando a pele em forma de listas, né? Lembrando então os tigres, por isso o nome tigreiros, tá? Então essa era uma atividade muito comum aqui, na região amazônica. Então a população negra africana deixa suas marcas aqui na região, né? Na região amazônica. Ela faz parte da cultura, tem a sua presença, a resistência, como eu falei, sobretudo nos quilombos, né? Os remanescentes, os quilombolas, tá? Olha essa foto, que foto maravilhosa, foto limpa lá do Forte Príncipe da Beira, as crianças remanescentes dos quilombos brincando ali, aparentemente de capoeira, né? Que coisa maravilhosa essa foto, certo? Então, hoje, nós encontramos diversos quilombos na região amazônica, certo? São várias comunidades que estão já certificadas, registradas no IFAM, certo? Tá tudo organizadinho, certo? E vai se trazer nessa região do Guaporé, sobretudo com a descoberta do ouro, certo? A mão de obra africana é então que é utilizada para a mineração na região do Guaporé. Esses escravos, como um todo, né, no Brasil como um todo, fugiam, né? Volta e meia eles fugiam, se voltavam, fugiam para dentro da mata e formavam esses quilombos, tá? São vários quilombos nessa região, né? Galera, galerinha, taquaral, pedras, e cabixi, certo? São os que mais destacam. E o mais famoso de todos eles, Piolho, né? O quilombo do Piolho ou Cariterê, certo? Que vão resistir por várias décadas ali, né? Aos exércitos do colonizador, né? Esse quilombo ele foi destruído em 1795, tá? Depois de várias incursões aí por ordem da coroa portuguesa. Detalhe, gente, eu gosto muito de viajar de carro e quando a gente pega a BR-364 aqui sentido Cuiabá, a partir do momento que a gente cruza ali Vilhena, a gente começa a se deparar aí com esses rios, né? Rio Piolho, Piolinho, certo? Taquaral, galera, galerinha, certo? Então a gente vai passando por todas essas regiões onde eram esses quilombos. É uma aula viva de história, tá? Quando a gente então vai andando nessa região do país, essa região tão bonita que é a região tanto de Rondônia quanto do Mato Grosso, né? Esse centro-oeste nosso lindo, maravilhoso. Outra situação que a gente tem que desmistificar um pouquinho é achar que o quilombo haviam só negros. Não, na verdade haviam inclusive brancos, né? Mas sobretudo inclusive em muita quantidade de índios, tá? E esses índios, esses africanos e também brancos, né? Mas sobretudo os africanos e os índios, eles vão se cruzar, eles vão criar famílias, eles vão criar laços, certo? Familiares. E desses laços familiares vão nascer, então, os mestiços, né?
que aqui na região amazônica fica conhecido como caborés, ou no Brasil como um todo, cafuso, que é a mesma coisa. Então é o cruzamento entre a raça negra e os índios, e os negros, né? Negro e índio, tá? Que acaba sendo então a maioria. Então esses descendentes desses quilombolas é uma boa parte com raça, com sangue tanto negro quanto sangue indígena. Com relação ao quilombo do Caritereu, do Piolho, né? O maior destaque, um dos maiores destaques aqui da região, sem dúvida, né? Sobretudo por uma líder, né? Uma mulher que assumiu essa posição, que foi Teresa de Benguela, e segundo as crônicas, né? Ela conseguiu conduzir, certo? Esse quilombo em resistência, tá? Apesar de ter sido destruído esse refúgio e aprisionado diversos quilombolas e índios, e também a líder Teresa de Benguela, tá? Ela é inclusive homenageada aí no samba de enredo da Viradouro, né, lá do Rio de Janeiro, que fez aí uma homenagem para ela, um desfile em 1994. No Vale do Guaporé, então, durante a segunda metade do século XVIII, né, foram comuns essas fugas de escravos e o ajuntamento dessa população em quilombos, né? E isso demonstra a resistência contra a escravidão, né? E o quilombo do Cariterê, ou do Piolho, que teve, então, foi um dos símbolos mais ativos, né? Foi fundado em 1752 e teve seu extermínio em 1795. Entretanto, a população ainda se espalhou, algumas, lógico, muitos foram capturados, mas muitos se espalharam na região. A Teresa de Benguela era esposa, né? Mulher de José Piolho. José Piolho, que era o chefe, então, do quilombo do Piolho, ou Cariterê. No Guaporé, nessa região amazônica, dessa região que era Mato Grosso ainda, tá? Quando o marido, então, dela morre, né, o José Piolho, Teresa vai assumir o comando, certo? Ela demonstra ser uma líder implacável, bastante obstinada, valente e guerreira, tá? Comandou a comunidade com mais de 3.000 pessoas, certo? Um feito bastante importante para a época, principalmente para a história de uma mulher negra, escrava, tá? Bom, gente, então para essa semana, estudo dirigido de história. Vamos assistir a videoaula, né, e os vídeos que nós estamos postando, ler o material aí que eu estou colocando, disponibilizando também em PDF, folhas 48 a 54, tá? Responder as questões postadas no Google Classroom. Aí fica, né, olha, vocês loucos para estudar a história e tem gente segurando. Não vamos soltar vocês para vocês estudar história, meu povo. Um abraço, boa semana, bons estudos, até mais.